Olá pessoal, meu nome é Cristóvão Jaques, do canal Astronews e Observatório Sonia. Vamos a mais um boletim de cometas e asteroides. No episódio de hoje nós vamos continuar a série sobre defesa planetária e hoje vamos falar como caracterizar um asteroide. Vamos lá? Bem, vamos agora rever o que nós vimos no último episódio. Bem, nós vimos neste infográfico da Planetary Society que a defesa planetária se divide em 5 etapas. A primeira etapa é buscar e descobrir quais asteroides passam próximos à Terra. A segunda etapa é rastrear estes asteroides que já foram descobertos para a gente determinar com a maior precisão possível a sua órbita, ou seja, os seus elementos orbitais que permitem calcular para o futuro qual será a posição do asteroide em relação à Terra. A terceira etapa, e é a que vamos ver hoje, é a de caracterizar o asteroide. Mas afinal, o que significa caracterizar? Bem, então, caracterizar um asteroide significa você determinar com melhor precisão o seu formato, que nós temos 2 formatos diferentes, né, de asteroides, determinar o seu período de rotação e como ele roda, determinar as suas dimensões, né? Determinar se ele é um asteroide com a superfície mais clara ou se ele é um asteroide com uma superfície mais escura, ou seja, determinar o seu albedo. E também determinar a composição do asteroide, ou seja, ele é composto de um material mais denso ou menos denso. Aqui, por exemplo, eu tenho duas espécies aqui de meteoritos, 2 exemplos de meteoritos, né? E aqui a gente pode ver um meteorito mais rochoso e aqui um meteorito mais metálico. Este aqui, obviamente, é um material mais denso do que este aqui, que é composto mais de rocha. Então, essa parte da caracterização de um asteroide é muito importante, que com a densidade determinada, você consegue determinar, a partir do volume do asteroide e da densidade que a gente calculou, você consegue determinar qual que é a massa do asteroide. E com isso a gente consegue determinar, se caso um desses chocar com a Terra, qual que seria a energia de impacto no nosso planeta. Uma das primeiras coisas que é feito para estudar um asteroide é determinar a sua órbita. Essa determinação é feita através de observação com telescópios e são determinados 6 parâmetros que definem a sua órbita. São chamados elementos orbitais, que podem ser vistos aí na tela. O conjunto desses 6 números permite calcular a posição do asteroide para qualquer posição no futuro e no passado. E quanto melhor a precisão desses elementos orbitais, melhor a precisão da posição do asteroide no futuro. Bem, os elementos orbitais são publicados através de uma circular eletrônica que é emitida pelo Minor Planet Center, e nessa circular a gente pode notar aqui os parâmetros orbitais, como está aqui, e 2 números muito importantes que a gente precisa conhecer para então começar a estudar melhor o asteroide. O primeiro é este aqui, chamado Earthmoid. Isso aqui significa a distância mínima orbital entre a órbita do asteroide e a órbita da Terra, ou seja, qual que é a distância a mínima entre as 2 órbitas, e ela é dada em unidades astronômicas. E o outro parâmetro importante é o parâmetro H, chamado magnitude absoluta. Com esse cálculo da magnitude absoluta, permite a gente ter uma ideia da ordem de grandeza do tamanho do asteroide. Vamos explicar melhor aqui esse parâmetro chamado MOID, que é a distância mínima orbital entre a órbita do asteroide e da Terra. Vamos supor aqui que nós temos a Terra e aqui nós temos o asteroide. Vamos supor aqui que o meu braço seja a extensão da órbita tanto da Terra quanto do asteroide. O MOID significa a distância mínima que estão os meus braços aqui, que representam a órbita, né? Quanto menor essa distância, maior a probabilidade de impacto de um asteroide em relação à Terra. Bem, outro parâmetro importante é determinar o período de rotação do asteroide. E como é que isso é feito? Bem, aqui nós vemos a curva de luz do asteroide Apófis. O que significa isso?
é estudada a variação de brilho de um asteroide em função do tempo. Então, por exemplo, aqui nós temos uma curva mais baixa, depois mais alta, e a gente consegue determinar, então, através dessa curva aqui, qual que é o período de rotação do asteroide e começar a ter uma ideia do seu formato. Aqui é uma outra demonstração de como essa curva de luz é formada. Aqui nós temos, por exemplo, um asteroide, e se ele estiver assim, nessa posição, vocês aí são a Terra, observando o asteroide, você vê que apenas uma pequena superfície dele é observada. Depois, se ele vai rotacionar, vocês podem perceber que uma superfície muito maior é visível aí da Terra, ou seja, então o brilho aqui é maior em relação a isso aí. Por isso que dá aquelas variações naquela curva de luz que nós vimos aí anteriormente. Mas às vezes o mesmo asteroide ele é observado de lado, dependendo da sua posição em relação à Terra. Então ele vai ter uma rotação assim, ou seja, vai ter uma variação entre o ponto mínimo e o ponto máximo da curva menor, o que também é uma outra informação interessante, porque através do estudo dessas duas curvas de luz, ou de várias curvas de luz, você vai ter uma noção melhor de qual que é o formato do asteroide. Então, esse assunto de rotação de asteroides é importante conhecer esse período que ele roda em torno de seu eixo e também conhecer os eixos de rotação, que pode ter mais de um eixo que ele roda sobre si mesmo. Outra informação importante para a gente conhecer do asteroide é o chamado albedo, que na verdade é uma relação entre a quantidade que é recebida de radiação solar por um asteroide e a quantidade refletida por ele. Então, por exemplo, vamos ver esse asteroide aqui que é mais escuro, vamos dizer assim. Ele reflete apenas 5% da luz que ele recebe do Sol. Então, o albedo dele é igual a 5% ou 0,05. Então, vamos pegar um asteroide que é mais claro, né, uma superfície mais clara, ele reflete mais a luz solar do que o outro que é mais escuro. Então, esse, por exemplo, vamos supor que esse aqui tenha um albedo de 15%, ou seja, ele reflete 15% da luz que ele recebe do Sol, vai para o espaço, e os outros 85% ficam retidos, absorvidos pela superfície. Isso faz o quê? Faz com que esses asteroides que são mais escuros, eles retêm mais o calor que eles recebem do Sol do que esses asteroides que têm a superfície mais clara. Então, o albedo também é um fator muito importante para a gente conhecer para caracterizar um asteroide. E por fim, é importante conhecer a densidade do asteroide e também quais elementos estão em sua composição. Para determinar a composição do asteroide, a principal técnica é a chamada espectro, quando a gente analisa a luz do asteroide. Aqui nós temos, por exemplo, um espectro feito em 3 metais, e aqui nós temos a prata, o ouro e o alumínio. E em função do comprimento de onda que você analisa o espectro feito em cada um desses elementos aqui, ele tem curvas de reflectâncias diferentes em função do comprimento de onda. A mesma coisa é feito no asteroide, analisando o espectro dele. Então, analisando o espectro da luz dos asteroides, você consegue determinar que tipo ele pertence. Então, por exemplo, aqui nós temos vários tipos de asteroide e aqui as curvas típicas da reflectância em função do comprimento de onda. Então, pessoal, todas essas informações que nós passamos aqui nesse vídeo são fundamentais para a gente caracterizar o asteroide, ou seja, para conhecê-lo melhor. Com isso, facilita bastante a estratégia, e caso algum dia algum asteroide venha a colidir com a Terra, a gente tem que conhecer bem as suas características. E no próximo episódio nós iremos falar sobre técnicas que já foram pensadas para tentar desviar um asteroide vindo em direção à Terra. Um abraço a todos e até!